Amém. Graças a Deus. A Bíblia, Deus fala conosco através da Bíblia. Não tem como. Quer ouvir a voz de Deus? Quer conhecer Deus falando? Lê a Bíblia. Lógico, vai ter que pedir compreensão a Deus, não é só chegar, abrir e ler. Muitas vezes até assim. Mas antes, abre, Senhor, fala comigo através da tua palavra. E Ele fala. Fala extraordinário, como tudo é extraordinário na Bíblia. É a palavra de Deus e tudo em nosso favor. Tudo em nosso favor. E Ele manda a gente ter fé nele. Sem fé, se você, eu, nós não crermos nele, como diz a Bíblia, não temos nada dele. Não vamos desfrutar de nada da Bíblia em nosso favor. É perigoso até não ser salvo, porque não crê. A salvação é pela fé. Tudo é pela fé. E a fé, e como é que a minha fé vai crescer? Como eu vou ser uma pessoa de fé, uma fé grande, uma fé fervorosa, filho? Através do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, você só vai ter uma fé verdadeira, genuína, que funciona ao conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Então, pessoas que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, está morto. Espiritualmente já é, não tem como. Espiritualmente está morto. Porque a fé é pelo ouvir da palavra de Deus. E precisa ouvir e crer, e acreditar e viver em Cristo, sem fanatismo, sem nada. A palavra do Senhor fala conosco hoje aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35, porque nós vamos ler o 11, para compreender melhor. Então diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e viltado galardão. Confiança no quê? Em Deus, na palavra de Deus. Você só vai conhecer Deus através da palavra dele, da Bíblia. Então, de novo, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e voltado galardão, grande prêmio de Deus para conosco, se não rejeitar a nossa confiança nele. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que ele está dizendo aqui, gente? Às vezes a gente ora por algo na vida, por um milagre, uma bênção, e demora a vir. E aí tem cheio de pessoas que se escandalizam. Ih, o que é isso? Eu já orei, já acreditou, não aconteceu. Não. Deus está ensinando nós a ter paciência, a acreditar nele de verdade. Nós tem coisa que não pode esperar. Há momentos que ou Deus age ou então tudo está perdido, Ele age. Mas há vezes que é assim, para ensinar a gente a ter paciência e mostrar que confiamos nele. Se você ler os evangelhos, muita gente clamava a Jesus e não recebia na hora. Jesus ia passando e a pessoa ia gritando. Por quê? Para alcançar o nível de fé, para alcançar a bênção, para o milagre, alcançar o milagre. Leia a Bíblia que você vai ler. Não que Jesus é ruim, é para a pessoa ter uma fé de que as coisas aconteçam. Precisou passar para aquilo. Quanto mais Jesus estava aí, uma pessoa cria e clamava, e não se importava o que alguns outros estavam falando. Não. É Jesus, eu creio, eu clamo, me ouve. Jesus ouviu e fez o milagre. Assim é na nossa vida hoje. Então, porque 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Não se pode desistir. Desistiu, perde a bênção. Tem que perseverar. Eu creio, Senhor. Eu acredito, eu busco, eu confio. Como é a salvação, gente? Temos que crer todos os dias, clamar, adorar, buscar, viver essa presença maravilhosa. E não é algo fictício crer no Senhor.
não é algo que inexistente, não tem como, não é assim. Todos aqui oramos, gente, sentimos a presença de Deus agora, antes da pregação, todos nós, algo real na nossa vida, Deus é real na nossa vida, não é algo, a Bíblia não ensina ninguém a ter religião, porque a palavra religião é religar com seus deuses. Religar, uma pessoa está cheia de Deus por aí. Então Deus não ensina ninguém a ter uma religião. A Bíblia ensina a gente a conhecer Deus e crer nele e viver ele na nossa vida. Não é religião. Qual é a tua religião? Diz assim porque não foge outra palavra. Qual é a sua religião? Os evangélicos são crentes, mas nós não temos religião. A Bíblia não ensina nós a termos religião. Ensina nós a conhecer o Deus grande, vivo e verdadeiro. O Deus que nos amou sem igual, que a nossa mente finita não consegue compreender tamanho amor. Deus dá tanto valor a mim e a você, o apreço que Ele dá, também é outra que nossa mente não consegue compreender. Porque, olha só, Ele mora no céu, no céu dos céus, Ele mora no terceiro céu. O que é isso? Ora, da Terra olhando para o universo, não vê fim. Nem os telescópios que os homens construíram que vê planetas. Tem um planeta novo. Eles olha, acho que é bilhões de quilômetros, sei lá o quê. Que eles veem algo assim, mas não chega no segundo céu. Aí tem esse céu, tem o segundo céu e o terceiro céu. E de lá, do terceiro céu, por amor a mim e a você, por uma criação que vou criar Ele e já nos amou e nós existimos. Por amor a mim e a você, antes de fazer nós, Ele já tinha nos amado e já tinha se colocado, antes de tudo ser feito, se propôs a morrer para nos salvar. Como que pode? Entenda isso. Como entender isso? Pois é o nosso Deus em teu favor e meu favor e nosso amor. Antes de tudo existir, Ele já nos amou de tal maneira. Ele diz por eles, como Deus. Por que isso? Porque Deus não fez robô. Ele não programou, nós vamos acredita nele. Não, Ele deixou quem crê nele, crê de verdade, é salvo, é dele. Ele se apresenta, nos apresentou de alguma maneira, e nós cremos, e acreditamos nele, e entregamos a nossa vida ao dele. Ele nos ama dessa maneira. Então, é muito maravilhoso, e nesse apreço, neste valor, neste amor, há poder de Deus para a nossa vida ser uma bênção. Aí ele pagou o preço por tudo, por todo o sofrimento da nossa vida, para nos abrir e vida com abundância. É muito grande, gente, o feito do Deus vivo em meu e em nosso favor. É sem igual. Pedir ao Espírito Santo para compreender, para dizer, Senhor, como pode ser isso? Eu quero viver essa grandiosidade do teus feitos em meu favor, do teu amor por mim, do valor que o Senhor dá a mim. É muito grande, é maravilhoso. Então, o 37, porque ainda um pouquinho de tempo, eu que há de vir virá, e não tardará. Pode crer, pode buscar e crer, não pode desistir. Mas, 10:38, mas o justo viverá da fé. Tem que ter fé. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que são os tímidos, que o Apocalipse diz que os tímidos não serão salvos, não herdarão a salvação. Porque quando chega no momento de crer, acreditar, realmente dizer que acredita, recua, retrocede, não creio no Senhor, esses não serão salvos. Olha só. Não é para ir para trás. Não, pronto, não deu certo, voltei. Não, eu vou para frente. Deu não, eu vou orar mais, vou buscar mais, vou crer mais. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Nada me faz eu retroceder. Cada dia eu quero aprender mais, quero te adorar mais, quero ter mais fé. Cada dia me entregar mais ao Senhor. Sem fanatismo nenhum, gente. Nada de fanatismo.
Sendo um cidadão do bem, produtivo nas suas lutas, orando, acreditando, buscando os seus sonhos, buscando as suas metas, crendo no Senhor, sem fanatismo, mas nessa fé em Deus. Então, de novo, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não tem. Nós, glória a Deus, a própria palavra é maravilhosa. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós vamos para frente, queremos a salvação, queremos andar com Deus, queremos Jesus. Então, de novo, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Eu creio e vou viver Deus, a vida eterna é minha, Ele me deu, e ninguém vai tirar isso de mim. Eu vou em frente de Deus. Ainda que passe por dificuldade, por problema, eu quero Deus, eu vivo Deus, e eu vou vencer em tudo, em nome de Jesus. É esse o cidadão que Deus quer, que não retrocede, mas que vai para frente, sem medir esforço, não ouvir história de ninguém, nem a si mesmo, porque nós, só Deus, gente. Nós tem hora que está bem, aí vem uma palavra, desmorona, está alegre, porque é o ser humano, a estrutura do ser humano, não pode dar ouvido a si mesmo, dar ouvido à palavra de Deus, à vontade de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos lá, 11 agora, aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, eu vou ler de novo 39, já li direto no 11. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Nós não desistimos do nosso Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê. É invisível, mas existe. Pela fé, o invisível nós vamos fazer na nossa vida ser visível, tocável, palpável e desfrutável, se assim nós queremos. Pela fé, no nome de Jesus Cristo. É isso que Deus quer, que venhamos crer e viver essa fé, essa confiança, e pôr Deus em primeiro lugar, a salvação, a nossa vida eterna. Senhor, Tu é nosso, e vamos na luta enquanto nós estivermos neste mundo, mas em primeiro lugar Deus, para estar firme na rocha para a vida eterna, no nome de Jesus. Então, vou de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê. É invisível, mas pela fé nós fazemos existir. Por quê? Porque por ela, pela fé, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Aí vai dizer, os antigos pela fé conseguiram o que eles propuseram, o que Deus propôs no coração deles, eles correram atrás, e todos eles alcançaram. Nós, gente, não foi moleza, mas eles foram em frente e todos alcançaram o propósito que Deus colocou na vida deles. Eles foram em frente e venceram. Está escrito aqui para quê? Exemplo não, para nós não retroceder, mas crer e viver essa fé neste Deus sem dó. Então vou de novo. Porque, o 2, no 11:2, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quer dizer, cada coisa tem átomos diferentes, DNA diferente de Deus. Ele criou, gente, é sem igual o que Deus fez na terra, nos céus e tudo. Ainda bem que existe
o cientista, que muitos não creem em Deus, mas ao estudar, eles não querem acreditar, mas mostra o feito sem igual, gente. As árvores das florestas se ligam através de tipo energia, levantando, fortalecendo uma árvore a outra. Não raiz em si, é mais fino, é algo assim. Vida. Se uma árvore cai, não sai do chão, se quer ficar ainda alguma coisa presa nela, continua vivo, que as outras emanam para ela. Gente, é sem igual, é sem igual. É sem igual. Tudo é com sabedoria e grandiosidade, os feitos do Senhor. E nós cremos. Como é que é? Porque, o 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é? E olha só, Jesus só disse: haja luz, e apareceu luz. Apareceu o sol, apareceu a lua e as estrelas. Haja árvores frutíferas sobre o planeta Terra, e cada uma segundo a sua espécie. Ele falou pela palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus, Deus na criação. Foi feito por Ele. Por isso, tem gente que diz assim, eu não quero saber do seu Deus. Isso aí não é nada. Eu tenho minha vida. Eu não quero saber dele. Não existe um ser humano que consiga viver sem o Senhor Jesus. Não existe um, gente. Por quê? Pode não crer, mas ele só existe por causa do Senhor Jesus, por causa de Deus. Porque para ele viver na terra, ele precisa do ar, feito por Deus, o oxigênio. Precisa de água, precisa do sol, precisa dos alimentos, tudo por Deus. Se Deus fechar a torneirinha, não chove mais, acabou o alimento sobre a terra. Ou chover demais, não dá. Então há um controle de Deus em tudo. Mas eu não quero saber. Não tem como fugir de Deus. Nenhum. Mas eu não creio, não quero saber desse Deus, eu não quero saber. Ele não pode fugir, não tem como. Vou morrer. A alma é de Deus. O inferno foi feito por Satanás e seus seguidores. Não foi feito por homem, foi Satanás. Mas todos que não aceitam Jesus vão para lá. Mas não tem como se separar. É a ordem de Deus. Deus que fez isso. Então não tem como viver sem Deus. Não existe, não tem existência. Vou morrer, eu vou parar de existir para não ser desse Deus. Você não tem, você é eterno, o ser humano é eterno. Nosso espírito é eterno. E vai estar sob o castigo de Deus. Ou na glória com Deus. Não tem como fugir dele. É muito grande. É muito fascinante. Então vamos lá. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala o que? Da fé dele, que ele teve fé e deu maior sacrifício do que o irmão, e por isso o irmão matou ele. Vamos lá. Pela fé, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele propôs no coração dele. Eu não vou morrer, eu vou para Deus. E buscou isso. E Deus o levou. É magnífico. Pela fé. Então, tudo é possível, como o Senhor Jesus disse. E o Senhor sempre levantou essa bandeira para nós crermos. Tudo é pela fé. Ele disse, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Ele não deu limite, não. Nada vos será impossível, se tiver fé.
Então, eu e você, a nossa existência é na fé, nossa salvação é na fé, nossas conquistas é na fé em Deus, tudo, nossa luta, vencendo, tudo em Deus. Não podemos retroceder, vamos adorar e ser grato, porque Ele nos chamou para ter esse conhecimento e mostrar o quanto Ele é na nossa vida. Quem quiser ver, agradeço dele em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos, então foi transladado, sem igual, hein? Ora, 6. Ora, sem fé, olha só, gente. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardão, prêmio, bênçãos. Ele abençoa aqueles que creem nele. Olha só, gente. Então, sem fé não se agrada a Deus. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Não consegue nada, está longe de Deus. Nem salvo é. Nem salvo é, porque não crê. Nem salvo é. Então, por que a Bíblia está falando assim conosco? Porque chamando a atenção para a gente acordar. Porque o Evangelho não é uma religião. O Evangelho demonstra quem é Deus em nosso favor, e o que Ele é, e o que nós somos para Ele. Nos traz a esse conhecimento, a esse conhecimento. Você, meu amigo, minha amiga, não é um simples membro da igreja. Não, está lá fulano, frequenta. Não. Você é a maior joia que existe na terra para Deus. Ah, mas ninguém dá nada por mim, já fui expulso de igreja, ninguém ligou, fizeram de mim nada. Os homens, as pessoas, mas Deus não. Por isso, se afirme no lugar, e no lugar onde fala de Deus, ou não despreza ninguém, ou não faz exceção de nada, ninguém, que viva a palavra. Porque você, eu, nós, somos o maior tesouro sobre a terra para Deus. Ah, mas ninguém me dá nada. Deus deu. Deus deu, pagou o preço, mostrou o quanto que você é valioso para Ele. O quanto você vale, o quanto você é valioso, o quanto Ele nos ama, de dando o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você, vindo do terceiro céu, que fisicamente ninguém chega lá, só chega quem pela fé, crendo e se entregando ao Senhor Jesus. Já aparece lá, sendo dele. Então, você, nós que cremos no Senhor Jesus, somos a maior joia, a maior preciosidade que existe sobre a terra. São 8 bilhões já mais pessoas. Deus te chamou, Deus nos chamou para servir. E nesse valor sem igual. Ah, mas eu fui para a igreja que lá vale o que? Se eu não tenho uma coisa, vale. Se eu não tenho quase nada, porque eu lá tinha tudo. O problema é deles. Mas você continua sendo a maior preciosidade na terra para Deus. E Ele te ama e te quer. E mostrou o quanto Ele te ama. Ele mostrou o quanto nós somos valiosos para Ele, dando o Filho dele para morrer na cruz por nós. E o Filho aceitando por amor a nós e fazendo a vontade do Pai. Foi para a cruz para morrer uma morte absurda, sofredora, sem igual. Sempre que os piores bandidos do tempo de Roma eram crucificados. O pior criminoso era crucificado. Mas nenhuma crucificação foi como Cristo. Lá o cara julgava, condenava ele à morte de cruz, pronto, passava o tempo da cadeia, crucificava ele, morria ali. Jesus não. Quando prenderam Jesus, gente, começaram a massacrar o meu Senhor Jesus, por mim e por você, para pagar o preço dos nossos pecados. Massacraram o Senhor Jesus. Moeram. Meu Deus! E o povo o acusando de tudo, algo bizarro, maligno, por amor a mim e a você. Sangrou, não como animal. O cordeiro que era morto na Páscoa, às 3 horas, cortava ele e derramava o sangue. Jesus não, foi preso na 5ª noite.
E desde aquele momento, machucaram meu Senhor Jesus. Moeram, como está escrito lá em Isaías. Foi moído pelos nossos pecados. Mas fizeram ele sofrer, gente. Mas fizeram ele sofrer, sem igual ninguém sofreu como Cristo. Ninguém sentiu dor como Jesus Cristo. Não houve um pecador quando ele estava na cruz, a partir daquele momento, como Jesus. Não que ele nunca pecou, ele estava com os pecados de todo ser humano. Quem clamar por ele é salvo. Ele estava levando, por isso que ele sofreu, ele estava levando os pecados de toda a raça humana, todo ser humano, na cruz do Calvário. Ele estava levando as enfermidades que nem tem, eu acho que nem existiu ainda. Talvez venha coisas horríveis que fazem. Estava sofrendo por mim e por você. Todo tipo de injúria, sofrimento, injustiça, dores, pecado, tudo estava sobre ele, por amor a mim e a você. Ele estava pagando o preço que nós que deveríamos sofrer. Ele disse: não, eu vou me entregar por vocês, para dar vida a vocês, vida com abundância, vida eterna, se eu aceitar como meu Salvador. Por isso que com Cristo, vida eterna. Sem Jesus não tem como, não existe. Tudo é em Cristo, tudo é em Cristo. Para pedir uma bênção a Deus, Deus me abençoe tal coisa, tem que pedir no nome de Jesus. Deus faz, mas quando se pede no nome do Senhor Jesus, porque Ele pagou o preço para nos dar vida eterna, nos dar salvação. É maravilhoso se você passar a crer e se entregar a Ele. Se você o aceitar como seu Salvador, como seu Deus, não ter deuses, esquece deuses, esquece religião, mas aprender a pessoa, quem é a pessoa de Cristo, o que Ele fez em meu favor e seu favor. Conhecer Ele, e se entregar a Ele, e viver essa maravilhosa salvação, vida com Jesus Cristo. Então, vou de novo, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Viu? Galardão, prêmio, bênçãos, milagres na vida daqueles que creem nele, que buscam Ele. Por quê? Nós necessitamos de tudo, tudo é Deus. Tudo é Deus por nós. Pela fé, Noé, capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viram, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Viu? Deus falou com ele, ele creu, preparou a arca e se salvou, ele e a família, porque teve fé. Nem existia chuva nem nada, mas quando Deus falou com ele, ele creu, fez a arca no seco, e aconteceu, porque creu. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Deixa eu tomar água aí, tá? Não posso tomar. Vamos lá? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Deus chamou, ele foi, porque creu. E ele não possuía esse lugar, mas onde ele pisou, os herdeiros dele iriam possuir e possuir. E Deus o abençoou por todo o caminho. E Deus o abençoou. 10, né? Ah não, o 9. Pela fé, Abraão, está falando de Abraão. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, que Deus estava fazendo um povo que o servia, deles, porque esperava a cidade que tem fundamento,
da qual o artífice, ou criador e construtor é Deus. Eles não estavam à procura de uma cidade terrena, mas a cidade celestial, morando com Deus. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construiu é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Passou o tempo, mas eles continuaram crendo e a promessa se cumpriu. Se cumpre na nossa vida tudo que Deus promete na palavra dele para nós. Vamos acreditar. É grande, hein, gente? É muito maravilhoso. Pelo que também, 12, né? Pelo que também, de e esse já amortecido, falando de Abraão, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar, os descendentes de Abraão. Meu Deus, viu? Porque ele creu. Porque ele creu. Se cremos, assim será. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não queriam saber daqui, eles queriam estar junto de Deus. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Eles buscavam uma nova terra para habitar, uma pátria. E esse, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Eles não estavam falando de onde eles saíram, da casa dos parentes. Está falando de uma pátria, de um novo lugar celestial junto de Deus. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, viu? Queriam estar junto de Deus, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonhou deles. Pelo que também, é muito grande. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eles creram de tal modo em Deus que Deus disse: eu não me envergonho deles, eles são meu povo, e eu os levo para junto de mim. E levou. Então, tudo isso pela fé em Deus. Então, você, nós só vamos desfrutar da Bíblia, da palavra de Deus, os feitos do Senhor em nossa vida, em nosso favor, se realmente a gente crer nele. Crer na palavra, os feitos do Senhor em nosso favor. Nunca desistir, nunca esmorecer. Vamos crer, vamos acreditar, vamos andar com Deus. Não interessa o que eu escuto, que me dizem, o que passa dentro de mim, interessa a palavra, interessa eu crer no Senhor. Eu vou viver e vou desfrutar a presença de Deus. Deus disse, gente, Deus diz na sua palavra que Ele não mora mais em templo. O salão dele não está mais aqui. Ele está dentro de cada um do ser humano que o aceita como seu Salvador. Nós somos a igreja, Ele habita em nós. Tem gente quase apagada, precisa conhecer mais a Bíblia, buscar mais, orar mais, e vai se acendendo com Deus dentro de si. Então vamos buscar esse Deus, vamos viver nesse nível espiritual que Deus quer que nós venhamos viver. E sermos uma bênção sobre a terra enquanto vivemos aqui. Depois, Paulo cumpriu o dia sobre a terra, foi para junto dele, na toda a glória, na presença desse soberano Senhor, sem igual. Então, somos dele e ele é nosso, se assim nós cremos. E o agir dele está sobre nós, em nosso favor.
para o nosso bem, segundo a Bíblia diz. Ele é a nossa rocha eterna, o alicerce da nossa vida, onde se nós queremos não cair, não pode vir o que quiser, vamos continuar sempre em pé, sempre em pé, sempre em pé em Deus. Ele é nosso escudo, nossa proteção, Ele é nossa fortaleza, nosso lugar seguro, Ele é o nosso Salvador. Temos a salvação. Ele é o nosso Deus. Ele disse: eu sou o vosso Deus, seja o meu povo, vocês são meus filhos, em Cristo Jesus. Então vamos crer, vamos confiar, vamos nos alegrar. Somos de Deus, Ele é nosso, e Ele é esse poder sem igual em nosso favor. Louvado seja Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, e é sem igual. É só crer, gente, e desfrutar dessa grandiosidade no nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.